Os 7 erros que eu mais cometia ao me maquiar. Mas antes, pausa, pessoal, eu gravei esse vídeo com sono, então muitas coisas estranhas vão acontecer aqui. Pensei a voar, lágrimas, etc. Não liguem para isso. E o primeiro erro é o formato das sobrancelhas. Eu não conhecia o formato ideal para o meu rosto, que é arredondado, um pouco oval, mais arredondado. Eu desenhava muito um arco que se parece com esse que eu estou a fazer agora e ficava tipo a coisa. Enfim, melhorei os meus traços e fui valorizando o meu olho. Se um dessas é as ruas como desconheço. E uma das coisas que ajuda muito a corrigir esse erro é escovar bem a sobrancelha, porque assim vocês veem o crescimento do vosso pelo natural e imitam a direção dos pelos. E o erro número 2 é o tom de base. Meu Deus, eu acho que esse é o erro universal quando trata-se de maquiagem. Encontrar o tom perfeito, principalmente para quem tem pele negra, não é uma tarefa fácil. E inclusive eu falei sobre isso num dos vídeos que eu fiz o review da base Tan Idol da Lancôme. Vejam o vídeo e digam o que acharam e quais são os truques que vocês usam para encontrar o vosso tom perfeito de base. O corretivo e o contorno sempre ajudam, mas se tiver como encontrar o tom perfeito, melhor ainda, facilita o processo de maquiagem. E vou deixar o card para esse vídeo aqui em cima. E o meu terceiro erro era o contorno. Um dos elementos mais poderosos da maquiagem, porque ajuda a devolver a estrutura da face após passar a base e o corretivo, como eu disse no vídeo anterior. O mais importante é criar a estrutura e devolver aquele aspecto natural do rosto, dar mais vida ao rosto com a ajuda do blush também. Eu simplesmente traçava 2 linhas paralelas no nariz e para mim isso era todo o contorno. Mas com o tempo aprendi a usar o contorno para estruturar a maçã do rosto e o queixo também. Fora isso, aprendi a fazer o contorno mais adequado para o meu nariz. E falando nisso, nós recebemos uma mensagem muito especial de uma seguidora. Eu não sei se ela permite mencionar o nome aqui por questões de privacidade, mas muito obrigada pelo carinho e nós vamos fazer um vídeo exclusivo só para falar sobre contornos. E o quarto erro da nossa lista é sombras. Minha relação com sombras sempre foi de amor e ódio, porque eu tenho olhos encapuzados, os famosos hooded eyes em inglês. E na verdade eu só descobri isso depois de ver o tutorial de uma influencer que tem também os olhos com a mesma característica que os meus. Eu amava as maquiagens dela, então eu tentei perceber como usar a sombra a favor dos meus olhos encapuzados. Porque é meio frustrante fazer aqueles desenhos de fazer uma sombra bonita e quando abrimos os olhos a sombra desaparece. Levou um tempo para perceber que é normal, existem pessoas com olho assim. Não sou eu ou a minha técnica de maquiagem que está errada, e sim a forma como eu uso essa técnica para os meus olhos. Nos tutoriais que eu via, sempre ficava completamente diferente por causa disso. E de alguma forma eu acabava ficando desanimada e pensando que eu nunca vou aprender a fazer a sombra. Mas na verdade esse foi o meu erro, achar que todas as sombras são iguais. Hoje eu já consigo usar cores na minha sombra e fazer um delineado que aparece realmente mesmo quando eu abro os olhos. E para mim essa foi uma conquista no ramo de maquiagem. E hoje em dia eu consigo fazer não só sombra, como também delineado com vários tipos de produto. O delineado é importante porque ele acaba dando essa estrutura à nossa sombra e não é tão fácil assim fazer um delineado perfeito. E neste vídeo eu estou aqui a fazer o delineado com pó, que é para criar aquele efeito esfumado que vai dar uma pequena transição da sombra para o delineado definitivo, que eu depois vou fazer com uma caneta líquida. Mas a ideia inicial era apenas usar o pó, só que depois eu queria dar mais definição ao delineado e deixar um bocadinho mais carregado com o pó. Eu não levei muito tempo e não estava conseguindo alcançar esse resultado. E nessa parte eu estava tentando usar a cor para dar mais ênfase aos meus olhos e tentei fazer uma transição para o contorno e ver se eu poderia usar essa cor um bocadinho com o contorno, mas não deu certo. Vocês vão ver ao longo desse vídeo que depois eu vou eliminar esse excesso e refazer o meu contorno como eu tenho feito normalmente. Ainda na parte da sombra, decidi fazer algo diferente que eu nunca havia feito, que é esse delineado acima do côncavo do olho ou na linha do côncavo do olho, né? Como se eu estivesse a desenhar uma sombra. Na verdade, cria um efeito tridimensional na sombra e eu gostei. Só não achei muito fácil fazer, mas gostei e acabei recorrendo a um lápis branco para fazer uma pequena correção, porque excedi-me ao traçar essa linha e fiz essa linha a princípio com pó, mas depois vim com lápis para tentar puxar um bocadinho mais. Depois coloquei essa sombra brilho, como eu disse, sempre brilho, brilho, brilho.
e fui colocando o mesmo tom, rosinha, mas rosinha não. O tom que eu tenho na sombra é alaranjado e usei esse rosa com brilho para dar aquele destaque no meio da sombra e fazer aquela transição. Na verdade ficou meio um cut crease, mas não é um cut crease porque eu não desenvolvi um cut crease. Eu só usei o delineado no côncavo do olho, como eu disse. Sono, pois é. Foi muita resistência. Muitas vezes eu pensei, quando eu fechava o olho para fazer a sombra, eu pensava em dormir, porque estava muito cansada e com sono, mas vamos a isso. E continuei a insistir no meu erro de usar essa cor para o contorno, que obviamente não deu certo. Esse é um erro bônus, eu não coloquei na lista. Para essa maquiagem eu decidi fazer um blush bem carregado e podem ver que estou a usar um tom de vermelho muito carregado, cremoso, e passo ele na maçã do rosto e vou descendo com um produto mais abaixo. Aqui neste passo vocês não precisam se preocupar muito, depois podem usar o corretivo para eliminar o excesso. E falando em excesso, o próximo erro é o corretivo muito claro. Por ter uma concepção de que o corretivo serve para eliminar as imperfeições e cobrir algumas partes que nós não queremos que estejam visíveis, eu acreditava que o melhor corretivo fosse um corretivo claro, mas não constitui a verdade. Principalmente para a área abaixo dos olhos, onde algumas pessoas geralmente têm olheiras, têm marcas pretas. O que é recomendável é usar um corretivo 1 ou 2 tons acima da sua base ou da sua pele primeiro, e depois podemos passar um corretivo mais clarinho, mas não tão claro que crie uma diferença muito notável. E fora isso, é importante selar esse corretivo, não só passar o líquido e deixar assim como eu fazia antes. Eu cometia muitos erros com corretivo e quando eu notei que não dava o resultado que eu queria, acabei deixando o corretivo de lado, ficava com medo de usar o corretivo, mas era só uma questão de aperfeiçoar a técnica. O corretivo é um produto que nós acabamos usando em quase todos os passos da nossa maquiagem para corrigir ou eliminar algumas falhas. Por exemplo, quando colocamos a sombra e acaba caindo um bocadinho nas bochechas, ou quando traçamos uma linha não muito perfeita com delineador, podemos sempre recorrer ao corretivo. Sexto erro, eu não sabia selar a pele, tinha medo mesmo de tentar. Para mim era selar para quê? Exatamente como está aí nessa questão. Para mim, selar acabava deixando a minha pele seca e os produtos acabavam não ficando na minha pele. É o que eu acreditava, ao menos, quando não sabia como selar apropriadamente pele seca. E a verdade é que a maior parte dos tutoriais de maquiagem que eu encontrava eram direcionados à pele oleosa, acneica, e foi muito difícil encontrar pessoas que fizessem tutoriais, testes e mostrassem como é que funciona a maquiagem numa pele seca. E o sétimo erro que eu ainda não consegui me livrar é o setting spray. Eu não consigo usar o setting spray. Eu não sei se há algum problema com a marca específica do setting spray que eu tenho, se não encontrei o setting spray perfeito, mas eu sinto que a minha maquiagem muda e perde a qualidade quando eu aplico o setting spray. Então esse é o erro que está mais difícil de tirar, porque depois de ter aquele trabalho imenso de fazer uma maquiagem por uns 20, 30 minutos, passar o setting spray e ver tudo aquilo aí por água abaixo, ainda não me conformei com isso. Eu acho que eu tenho de encontrar o setting spray perfeito para minha pele. E com essa make de hoje eu tentei fazer algumas brincadeirinhas, jogar um pouco com as cores, ver quais eram as cores que combinavam. Acabei notando que o batom apagava o charme do olho e não trazia enfoque para o olho, que é na verdade o que eu queria. Mas fui insistindo no erro mais uma vez, mudando ali os tons do contorno labial para ver se conseguia salvar e mudar essa maquiagem. E eu acho que não deu certo. Na verdade, tenho a certeza que não deu certo, vocês já podem ver. Acabei limpando para colocar um batom mais suave, um tom mais clarinho, mais rosa, valorizar mais o lábio em si, não ofuscando a beleza dos olhos. Esse foi o objetivo. E vou terminar essa make, experimentar um look que combine com essa make, que dê mais ênfase para essa maquiagem. E é isso, guys. Eu vou colocar aqui algumas fotos da época em que eu cometia muitos dos erros que eu mencionei e eu acredito que vocês vão conseguir
identificar esses geros que eu mencionei, de acordo com as fotos. Vou colocar aí as fotos, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo um bocadinho mais longo, mas era mesmo para explorar cada um desses geros, que eu acredito que a maior parte dos iniciantes se identifiquem, porque é o que acontece muito. Quando a pessoa ainda não tem experiência na área, vai tentando coisas diferentes e faz de acordo com como se sente bem, né? Vai testando. E no final eu vou transformar este look em algo mais clean. Vou passar um corretivo nas sombras, fazer ali o delineado para marcar os olhos. Dessa vez eu vou usar só o lápis. E é isso, guys. Eu espero que tenham gostado. Deixem o like, subscrevam, partilhem. Também podem comentar sobre os conteúdos que vocês gostariam de ver relacionados à maquiagem, tutoriais. E próxima semana eu vou preparar, para além do vídeo do contorno que eu falei, eu vou preparar um vídeo a explicar como fazer compras online de forma segura e como obter os melhores produtos. E para quem quiser me acompanhar no dia a dia e interagir mais comigo, tem aí o meu Instagram, no qual eu vou também começar a partilhar os links desses sites que eu considero seguros e as melhores ofertas de produtos relacionados à maquiagem, beleza, cabelo e promoções também, que eu gosto de promoções. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem acompanhado esse vídeo e espero vê-los no próximo.